Oi, aqui é o Maico, professor de filosofia. Nós estamos na aula de número 3 da semana do dia 22 de março a 2 de abril. Esse é o tempo escola. Eu já estou deixando esse videozinho previamente porque sempre vai haver algum aluno que está com alguma dúvida ou coisa parecida, certo? Então, nessa aula nós vimos a respeito do filósofo empírico chamado Locke, John Locke, certo? Então, a grande questão dele é que o conhecimento de nenhum homem pode ir além de sua experiência, tá? Essa é uma afirmação máxima que nós podemos tirar da teoria dele, certo? Então, para o John Locke, que ele também vai participar muito dessa questão do próprio empirismo, vai entrar na questão da política e de várias coisas desse tipo, e ele vai, de certa forma, ser um inimigo dos racionalistas e vai tentar comprovar que não existe esse fato de haver ideias que já estão previamente na sua mente, tá? Essa que é a questão, porque se vocês lembram lá do Descartes, do Avicena, dos racionalistas, como nós vimos, tem o fato da existência da alma distinta do corpo, e esse fato provém de que o ser humano ele é racional e essa racionalidade está fora do mundo, está fora do âmbito ali do curso da natureza. Porque a natureza ali, de certo modo, ela tem toda uma questão de ser incivilizada, dela ser, de certa forma, até mesmo agressiva para com o ser humano. E o ser humano quer domar essa natureza, tá? Então, por isso que também é necessário, dentro do racionalismo, a figura de Deus como um elemento que é o elemento, de certo modo, que deu início a toda essa questão, a toda a existência da natureza, e é essencial para você conseguir ter esse distanciamento entre a realidade e o observador, que é o ser humano, tá? Então, a questão que vocês precisam responder é: para você, na sua opinião, é possível conhecimento sem experiência, ou concorda com Locke de que o mesmo não existe? Justifique sua resposta. Então, a questão desse conhecimento de nenhum homem pode ir além da experiência vem do fato que o John Locke, lá já ali entre o século XVII e começo do século XVIII, né, ele falou muito a respeito da questão da própria experiência humana e de como ela era muito marcada pelo fato da experiência e não necessariamente da razão, que para ele, de certo modo, você precisa experimentar certos elementos para daí tirar disso algum proveito, para daí compor aquilo que você conhece como o seu pensamento, porque ele tem como base ali a questão da chamada tábula rasa. A teoria da tábula rasa é essencial para você entender John Locke, porque o John Locke ele subentende o fato de que nossa mente é como se fosse uma tela em branco. Pensa uma tela em branco, algo que não tem nada escrito, já não vem nada pré-determinado, mas é capaz de receber dos sentidos elementos e teorizar a respeito da realidade, que é o básico, tá? Então, para ele, o interessante é o fato de que a mente humana não tem um Windows, vamos dizer assim, tá? Ela é mais como se fosse algo que pode, no caso, receber cultura, linguagem e se desenvolver, tá? Então, e bem como o fato de que ele já tinha admitido o fato de que pode haver ideias tão profundas que, para as pessoas, ideias na mente das pessoas que são tão profundas, tão solidificadas, tão vívidas, que elas são tão reais como se fosse a própria experiência, tá? Então, quando ele fala em experiência, ele está falando sobre os sentidos, tá? E, por exemplo, ele está falando sobre várias questões da época dele. Então, a ciência da época dele, eles ainda acreditavam em coisas tipo a teoria corpuscular, tá? Então, a questão dos como que se fosse ainda lá baseado em autores lá dos pré-socráticos, que tudo que existe é composto por pequenas partículas e que elas não são possíveis de serem vistas
e coisas desse tipo, tá? Então, na época dele, a ciência era assim e, de certo modo, essa teoria era capaz de ser explicada, tá? Assim, tá? Então, na época, eles não tinham nem ideia de que existe um átomo e um átomo podia ser quebrado, tanto que a palavra átomo quer dizer já indivisível. Nem o pessoal que fez, por exemplo, a teoria atômica achava que dava para dividir o átomo no começo, tá? Mas acontece que ele vai tentar lá no ensaio acerca do entendimento humano negar o fato de que existem as ideias inatas, tá? Então, para ele, não existem ideias que já nascem na tua cabeça, tal como alma, Deus. Essas coisas, elas não nascem de pronto, elas não nascem com você, mas sim você vai adquirindo com o tempo, tá? Então, você vai adquirindo linguagem e tudo mais. Nós vamos ter alguns filósofos, né, até hoje, nos nossos dias, que vão tentar contrariar eles vão, no caso, tentar justificar o fato de que existem coisas tal como a linguagem, como o Chomsky, que você pode dizer que a linguagem é uma coisa inata ao ser humano. Mas, por outro lado, você pode também alegar o fato de que a linguagem ela já mudou tanto o próprio cérebro humano de que é muito fácil do ser humano, mesmo sem querer, produzir algum tipo de linguagem. Tá? Mesmo não muitas vezes não tendo os próprios dispositivos para tanto. Então é muito comum e os antropólogos adoram estudar os casos de crianças que foram abandonadas e criadas por animais. Isso aconteceu na Índia, na África também. E eles tentam entender principalmente a questão dessa ausência de uma linguagem humana. Como que essas pessoas se desenvolveram? Como que elas, no caso, qual que era o diferencial perante uma pessoa que, de certo modo, teve contato com a linguagem? Tá? Principalmente a questão da linguagem, não é tanto o fato de, eles foram criados por animais. Não, o fato de que eles não têm linguagem, uma linguagem tal como a gente conhece, certo? Essa que é a questão básica, tá? E aí você vai ter o John Locke, ele vai sempre falar do fato de que, na opinião dele, tá? Segundo ele, pessoas, por exemplo, que tem, imagina uma pessoa em coma, ou uma pessoa que ela nunca teve, por exemplo, ela sempre viveu em estado vegetativo, ela não tem como, no caso, pensar a respeito de si mesma, porque ela não se compreendeu enquanto um ser humano, tal como nós nos compreendemos, tá? Então ele fala muito a respeito dessa perspectiva de que nós precisamos da experiência justamente por causa disso. Então seria muito fácil lá uma pessoa ficar em coma, ela ficaria sonhando, ela seria uma mente, no caso, desligada da realidade. Mas ela seria uma mente do quê? Então ele já antecipa muitas coisas que depois você vai ver no século XXI as pessoas debatendo a respeito disso, tá certo? 20 e 21 ainda, tá bom? Então eu gostaria que vocês respondessem essa questão, tá? Ela faz parte do seu tempo escola, tá? E eu já estou gravando isso daqui com uma forma de me antecipar alguma questão desse tipo que possa aparecer no futuro, tá bom? Espero que todos vocês tenham um ótimo dia e falou!